pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Você Precisa. A gente hoje está aqui com Bruno Tortorella, jornalista, já tem passagem por veículo de comunicação, atualmente trabalha como assessor de imprensa e uma empresa aérea. Vamos saber um pouco da história dele? Mas antes, roda a vinheta. Roda a vinheta. Então, boa noite, Bruno. Primeiramente, antes da gente começar o nosso papo, saber um pouco mais sobre a sua profissão, eu queria saber quem que é o Bruno, como que o Bruno começou a se interessar por comunicação, por jornalismo e como que a aviação surgiu no meio dessa profissão, no meio da sua carreira. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês na Conversa na Galley. Obrigado pelo convite, Gustavo, Jimmy. Vai ser um prazer conversar aqui um pouquinho com vocês, esclarecer aí alguns pontos, inspirar pessoas e ajudar também quem tiver dúvidas sobre a profissão e a aviação, né, que é esse segmento tão marcante, tão alucinante, tão apaixonante também para todo mundo, né? Essa pergunta é bem complexa, né? Tem quantos minutos para responder? Meia hora? Então, eu acho que o jornalismo ele está na minha veia desde que eu nasci, assim, sabe? E eu tenho um caso muito emblemático que eu sempre conto para os meus amigos, assim, para as pessoas que eu começo a trabalhar junto, que desde que eu era pequeno, na época ali do ensino fundamental, eu ia jogar PlayStation 1, falecido PlayStation 1, na casa dos colegas, e na hora do futebol lá eles sempre pediam para eu narrar, porque eu gostava de fazer narração de jogo, né? E eu sempre fui muito desenvolto, sempre gostei de conversar com as pessoas, conhecer histórias, esse meu jeito assim meio atirado de ser. E acho que isso foi desenvolvendo com o tempo, né? Isso tudo acaba já calhando para você que quer seguir uma carreira de jornalista, ter algumas dessas qualidades, né? E dali eu já comecei a pensar em jornalismo, já entrei no ensino médio com isso em mente. Todo mundo já falava em William Bonner, né? Porque é sempre assim, quando você quer pensar em fazer jornalismo, entrar na carreira, todo mundo acha que você vai ser o William Bonner e você também acha que vai ser o William Bonner. Acho que é o pior é isso, né? Você pensar que vai ser o William Bonner. Mas tudo bem, os sonhos a gente alimenta. E acho que então, desde sempre, desde que me conheço, eu quis fazer jornalismo. E aí a aviação, eu não sei se eu já entro respondendo essa pergunta agora, né? Mas a aviação também caiu assim do nada na minha vida, na minha carreira. E, de novo, é o que eu falei lá no início, é um setor que eu conheci assim, o básico, porque é um setor extremamente técnico. Sempre gostei da viagem, ponto final. Achava muito legal aquelas comissárias falando no que é o PA, né? Que eu achava que era o microfonezinho da comissária. Todo aquele protocolo de uma viagem. Mas, assim, e só. Eu nunca imaginei que eu estaria tão imerso como eu estou hoje nesse setor. E ele é realmente apaixonante e encantador porque você está transportando sonhos. Geralmente, uma pessoa que está dentro de uma aeronave, ela está indo para fechar um negócio, para visitar um cliente, para visitar um parente que ela não está vendo há muito tempo, principalmente agora nesses tempos de pandemia, para visitar um amigo, ou simplesmente para conhecer um destino para relaxar. Ela está num momento de férias, eventualmente, e está indo conhecer Fernando de Noronha pela primeira vez, indo para o Nordeste pela primeira vez, então tem uma aura ali em torno da questão da viagem, e a companhia aérea busca e precisa fazer mesmo isso de fazer deste momento do cliente, que é como a gente chama na Azul, o mais encantador e o mais fantástico possível, sabe? Por isso que, juntando todos esses elementos, a gente vê que a aviação é um segmento apaixonante e marcante na vida das pessoas. Com certeza. É bem isso. Ele falou que você trabalhou em redação, né? Você contou, a gente sabe, inclusive, que você trabalhou em redação, né? Você seguiu um padrão comum que pessoas da área de comunicação, especialmente jornalismo, tendem a seguir, né? Assessoria de imprensa, a redação, etc. e tal. Mas, assim, como foi que você parou exatamente na aviação? Como foi, assim, que tu bateu na aviação? Qual foi? Como que aconteceu isso? Eu já vou para a minha fase final, então, ali do ensino superior, né, na faculdade, quando eu estava terminando o estágio, que eu ainda trabalhava em veículo de comunicação, que é a Record aqui no Rio de Janeiro. E, na verdade, então, eu acabei me formando ali, não continuei lá na emissora, e estava à procura de emprego, né, recém-formado, bem jovem, no Rio. Era um momento ruim da economia já do Rio, aqui nos escândalos, por exemplo, de Sérgio Cabral, foi ali naquela época.
E eu comecei a olhar oportunidades em São Paulo porque é um mercado um pouco melhor para a área de comunicação, né? E calhou, essa história também é muito bacana, calhou de eu pensar em mandar currículos aleatoriamente para algumas empresas que eu gostava ou para segmentos que eu pensava em atuar, e aviação, pelo que a gente já conversou no início, era um pouco desse meu foco. E aí eu mandei para as companhias e calhou de eu mandar para a que era minha diretora de comunicação e marketing, que ela também já saiu da Azul, que é a Cláudia Fernandes, a quem eu devo muito, sou muito grato a ela por tudo, pelos aprendizados. E ela é carioca, ela fez a mesma faculdade que eu, ela também saiu do Rio em busca de oportunidades, enfim, então as histórias casaram, sabe? E mais do que esse casamento de histórias, de eu mandar o meu currículo para ela, mesmo sem conhecê-la, é que havia uma oportunidade na área de comunicação da Azul, né? Estavam abrindo uma oportunidade, uma vaga de júnior. Então, o júnior, quando, né, o analista júnior nas empresas, geralmente é aquele cara quase que recém-formado, com pouca experiência, que ele está com muito gás e muita vontade, mas não necessariamente ele tem a bagagem né, corporativa. E foi exatamente o meu caso, e foi aí que eu entrei nesse mundo, né? O meu chefe, eu lembro que ele me ligou falando que tinha recebido o currículo via a Cláudia, né, que era essa diretora, a gente bateu um papo, ele gostou de mim, já me convidou para uma conversa presencial lá na sede da Azul, e daí deu certo. Então, a aviação, ela é um setor muito amplo e que pouca gente conhece a parte de comunicação e muita gente tem interesse em ingressar nessa área. Então, qual dica e qual perfil um candidato a uma vaga na área de comunicação dentro de uma companhia aérea precisa ter? Quais as habilidades ele precisa demonstrar? O que é essencial para um comunicador dentro de uma empresa aérea? Eu sempre digo que antes de você pensar em qual ramo você quer atuar, em qual segmento você quer atuar, você que é jornalista ou está estudando para isso, ou tem interesse em ser, você precisa ser apaixonado por isso, apaixonado pela tua profissão, apaixonado em contar histórias, apaixonado por pessoas, apaixonado por descobrir novas coisas, ter esse sentido muito aguçado em você, né, de estar inquieto, de pensar sempre em novos formatos, novas ideias, e ser curioso o tempo todo. Acho que isso já ajuda e é a raiz mesmo e um alicerce importante do jornalista. Então, tendo essa primeira formação, isso já casa bastante com o que você precisa desenvolver na área de comunicação de uma companhia aérea, né? Então, primeiro é isso de você ser raiz, ser você mesmo e ter esses interesses. Outro é estudar, pelo menos, e conhecer bem o teu segmento. Então, na aviação é um segmento extremamente técnico, claro que você não precisa saber das regras. Eu entrei sem saber quase nada, não sabia, sei lá, o que era cabeceira de pista, o que significava isso, não sabia os termos técnicos de pouso, decolagem, abortar decolagem, eu nunca falei isso na vida, falei depois que eu entrei na aviação. Essas coisas você vai descobrir com o tempo. Não estou dizendo que você precisa ser técnico a esse ponto, mas você precisa entender que esse é um segmento que tem muita relação com o mundo exterior. Então, tem muito fornecedor que não é brasileiro. Vamos dar aqui um exemplo muito fácil. Airbus, ATR, né, que são os fabricantes de aeronaves, são de fora. Íntima relação com a Disney, por exemplo, no caso da Azul, que é para onde a Azul voa. Então, se você for fazer alguma coisa com a Disney, geralmente vai ser uma conversa em inglês. Então, o idioma, não só para aviação, né, mas na nossa área de jornalismo, ele hoje é mais do que essencial, é fundamental, já é quase que pré-requisito de muita vaga. Então, foca muito no seu idioma. É muito importante que você não precise ser o expert naquilo, mas conseguir se comunicar é importante. O pacote Office, ele é mais do que fundamental também, é o que eu digo, é outro pré-requisito. Então, você conseguir usar bem o PowerPoint para fazer uma apresentação, usar bem o Excel para fazer algum controle que você precise. E tem aqueles outros diferenciais que hoje, até no mundo da redação normal, a gente já precisa muito disso, que é você ser multiplataforma, né? Então, não é só saber escrever bem um texto, mas às vezes você gravar um vídeo, às vezes você ter algum conhecimento de Photoshop para fazer uma edição simplória, né, que não vai ser a área de criação que vai fazer, mas que você possa tocar ali alguma coisa rápida, mexer numa arte, sabe? Esses diferenciais são bem importantes, analíticas para mexer com redes sociais, técnicas de SEO. Então, vai se aprimorando esses cursos que são correlatos ali na área de comunicação, que isso já vai ser a base para que você consiga não só a aviação civil, como qualquer outro setor, ter o teu espaço, sabe?
Eu acho que a mensagem padrão, assim, de fato, é você sempre procurar ir além do que você pode fazer, você sempre ir algo além, você não ficar só parado na mesmice, né? Isso em qualquer área que você desenvolver. Acho que é importante bem frisar isso. Se você faz X, você tenta fazer o X, você faz Y e você faz Z. Né? Você sempre procurar fazer além do que você já faz. Sim. E eu reconheço que, a depender da idade do público que nos assiste, que, enfim, tem interesse nesse assunto, é muito difícil você exigir de uma pessoa aos 17 anos que ela já tenha totalmente em mente estruturado o que ela quer de carreira, sabe, da profissão dela. Mas se você já tem ali um caminho como eu tive de jornalismo, poxa, então vai buscando coisas, é o que eu falei aqui, coisas próximas daquilo ali, tá? Eu já vou ter que fazer uma faculdade de jornalismo, no ensino superior. O que mais eu tenho visto que está muito associado ao jornalismo, né? Se essa questão de multiplataforma, é bom eu entender de como gravar um vídeo, é bom eu entender de fotografia, né? Na universidade você geralmente tem uma aulazinha de fotografia ou outra, dessas, o mundo digital está aí, marketing digital, então é buscar um pouquinho, dar-lhe um Google ali, buscar um pouquinho, você ir se aprimorando, mesmo antes de estar na universidade, porque aquilo ali vai fazer um baita diferencial quando você estiver formado, né? Você vai ter uma bagagem muito bacana acadêmica, com algumas coisas técnicas, alguns cursos técnicos, que dali para o mercado de trabalho é um pulo, e aí depois é só ganhando experiência e volume, né? Muito bacana, muito legal. Buscar sempre o aprendizado, né? O profissional que ele para no tempo, ele não tem muito sucesso. Então, é buscar sempre aprender. Alguma pergunta, Gu? Então, eu queria muito saber, assim, por exemplo, a gente quando fala em comunicação, né, uma coisa que você citou no começo da conversa que é bem interessante, que as pessoas quando entram no jornalismo em si, né, com particularidade, elas imaginam que vão ser logo William Bonner da vida, apresentadores famosos, que na verdade as pessoas têm a ilusão de achar que jornalismo só se resume à TV. Só que o que as Exatamente. pessoas não sabem é que há várias vertentes, como da publicidade, enfim, das áreas da comunicação. E pegando esse gancho, né, dessa coisa de comunicação e assessoria de imprensa, como é que é a tua rotina na Azul? Eu queria que você falasse um pouco da rotina, como é que era antes da pandemia e agora no pós-pandemia. Como é que está sendo essa rotina? Como é que funciona o teu dia a dia? Mas antes de eu contar da rotina, deixa eu falar, pegar esse gancho no que você está falando aí no início, que acho que é muito importante. Porque, e aí falando com foco em quem está cursando, por exemplo, a universidade, né? A gente entra com esse pensamento a hora é TV, William Bonner e tal. O que, assim, gente, todo mundo pode sonhar, pode querer isso, e vai ter alguém que vai alcançar, sabe? Mas é um percentual muito pequeno, né? E eu poderia dizer que isso é uma sementinha do que é, de fato, a plantação da comunicação, né? Que você tem várias vertentes, você pode atuar no mercado muito amplo, e não desmerecendo, porque eu adoro ele, mas o William Bonner na TV Globo, como âncora do Jornal Nacional, é uma semente, é uma, sabe? Então, você, de repente, começa a faculdade, como eu comecei, com esse olhar muito reduzido. É um olhar reducionista. E aí depois você vê que tem a TV, tem o site, tem o jornal, tem a rádio, tem não sei o que, não sei o que lá. Você já começa a olhar para veículos de comunicação como um todo. Aí depois, eu digo isso porque foi o meu caso, tá? Então, enquanto eu estive na faculdade, eu consegui olhar outros veículos de comunicação. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a olhar o mundo corporativo. E aí, de novo, você tem uma gama de opções. Você tem a aviação civil, se você gosta de aviação civil. Você tem a indústria farmacêutica, se você gosta disso. Você tem milhões de opções de todas as marcas possíveis e impossíveis. Todas elas têm uma área de comunicação. Pode ser um ou dois só no que a gente chama in-house, que é um contratado mesmo naquela área de comunicação daquela empresa, mas tem uma agência que atende eventualmente a conta daquela marca, né? Então, e geralmente são jornalistas que estão atuando ali. Então, é mais o mercado. E aí, de novo, foi o que aconteceu comigo. Então, eu cheguei na Azul, que aí é o mundo corporativo. E nesse tempo, aí já entrando na resposta do que você perguntou, Gustavo, nesse tempo eu entrei para fazer a assessoria de comunicação externa da Azul. Então, era para eu, jornalista, ser ali um intermediário entre os veículos de comunicação e a empresa, só. E em 4 anos que eu tenho de Azul, eu já fiz muito mais do que isso. Então, você entendeu? Eu comecei lá no William Bonner e hoje, que era para ser somente o assessor de imprensa, eu já não sou mais isso. Por quê? Porque tem a comunicação interna, que é o mesmo time meu aqui. Está trabalhando na mesma gerência que a minha. Então, eu estou
voltado para a imprensa, mas ao mesmo tempo tem pares meus que estão voltados à comunicação para o público interno, né? Que aí geralmente a gente chama de comunicação interna das empresas. Então, você já olha para o outro lado. Ah, tá, eu estou preocupado aqui com o meu espaçozinho, minha caixinha aqui, mas tem também que me preocupar na comunicação para o tripulante. E no caso da Azul específico, isso eu posso dizer, tem uma preocupação do fundador, que é o David Neeleman, de que o tripulante, que é o funcionário, né, a gente chama todo mundo, não só tripulante de voo, mas todos os tripulantes, até mesmo quem trabalha em solo, são chamados de tripulante. O tripulante precisa ser o primeiro a ser informado sobre qualquer comunicação da empresa, desde da pequena comunicação até a grande comunicação. Então, a gente tem essa preocupação. Estamos debaixo da mesma gerência, comunicação interna e externa. A gente tem a preocupação de garantir que o público interno saiba primeiro de uma informação da empresa do que a imprensa. Então, por isso também que essa é a mesma gerência ali, né? Junta. Então, por exemplo, o Gustavo é o nosso tripulante da Azul, ele pode até olhar no site, por exemplo, de notícia, que a Azul, sei lá, comprou a Tuflex, como foi no ano passado. Mas eu tenho certeza que se ele for na caixa de e-mail dele, ele vai ver que ele recebeu aquela comunicação anunciando a aquisição da Tuflex antes da notícia estar na mídia. Então, é uma preocupação nossa. E aí, então, de novo, eu tenho essa visão da assessoria de imprensa, mas eu preciso ter da comunicação interna. A gente está extremamente alinhado, hoje não é mais a diretoria de marketing e comunicação, mas extremamente alinhado com marketing, extremamente alinhado com o que vai para a rede social. O discurso precisa ser integrado, todo mundo falando a mesma linguagem. Aí não vai só nisso, vai na preocupação do branding, da marca, do produto, sabe? Tudo isso está interligado dentro da empresa, da sustentabilidade, do RH. Às vezes a comunicação, dependendo da empresa, está dentro de RH, não é o nosso caso, mas é íntima relação, sabe? Então, tu também vai começando a ampliar o leque dentro da própria empresa, sabe? E aí você não olha mais a comunicação externa, você não olha mais a comunicação, você vai olhando como Azul, como, né, um profissional da empresa, mas que está, naquele momento, dedicado a uma partezinha que é a comunicação externa, sabe? Muito bacana. Sim, Bruno, e como é que é a rotina lá? Como é que é a sua rotina? Tá, deixa eu ver se eu consigo resumir a minha rotina. Olha, aí eu vou tentar focar na parte de comunicação externa. A gente tem algumas frentes de atuação. Primeiro é o atendimento reativo, que a gente chama, que é basicamente ter ali o controle dos telefones que são dedicados para a imprensa, o telefone de plantão, o telefone fixo, a caixa de e-mail da imprensa, onde a gente recebe, então, solicitações reativas para a gente, né? Que são solicitações da imprensa e, amigos, de Brasil inteiro, de todas as bases que a gente opera. Vocês imaginam a loucura que é diariamente, de tanta demanda que a gente pode receber. Então, esses e-mails que chegam pela nossa caixa são dos mais variados pedidos. Então, desde cancelou um voo em Teixeira de Freitas. O pessoal está falando aqui nas redes sociais. Por que cancelou o voo de Teixeira de Freitas? Na pandemia vocês estão operando quantos voos diários aqui em Fortaleza? Desde essas coisas de malha, cancelamento, a operação, até coisas mais complexas, do tipo, esse codeshare com a Latam, vocês vão comprar a Latam? Vem cá, eu queria uma entrevista com o John, que é o nosso presidente, queria uma entrevista com algum vice-presidente de vocês para falar sobre um assunto. Ou então, sei lá, eu sou do Valor Econômico, estou fazendo uma matéria sobre perspectivas para o setor da aviação civil no segundo semestre, gostaria de ter entrevista com algum porta-voz de vocês. E, então, é variado, né? Desde o que a gente chama do regional, de pequenas coisas, do dia a dia, da operação, da malha, até assuntos mais macro, institucionais, que aí envolvem entrevistas, que dependendo do assunto a gente não quer se expor muito, a gente não quer se envolver muito, não vamos comentar. Isso na parte reativa. E tem a parte ativa, que é a gente ir para campo, ir para o ataque, vamos lá, a gente quer divulgar essa informação aqui, alguma notícia bacana da Azul, ou, sei lá, alguma área está falando assim, poxa, não apareço há tanto tempo, a gente está fazendo tantas coisas bacanas aqui, olha para mim, sabe? Uma área interna da Azul, no caso, olha para mim. E aí a gente vai lá, presta toda uma consultoria, uma assistência, entende como é que está funcionando aquilo ali, apura como um jornalista mesmo. Eu sou o primeiro repórter, eu posso dizer assim, eu sou o primeiro repórter, porque eu vou lá no gestor da área, no head da área, o que quer que seja,
e sento com ele, tal qual com a cabeça de um jornalista, para entender aonde está a notícia. Porque às vezes o cara quer divulgar uma coisa que é zero relevante, que absolutamente nenhum jornalista vai se interessar, nenhum veículo de nenhuma região. Mas às vezes não, de repente aquela noticiazinha não vai interessar para o Valor Econômico, que é um jornal nacional, mas ele vai interessar para o trade de transporte, de logística, sabe? Para você entender ali o que a pessoa está falando, o que ela tem interesse, e às vezes você vai direcionar outros caminhos. Você vai chegar para aquele gestor e vai falar assim: entendi, você está querendo fazer isso, mas isso daqui não vai caber por isso, isso e isso, sabe? É a pessoa técnica, é a pessoa especializada na área de comunicação que está preocupada em julgar e atender aquele cliente interno, mas também com a visão de um jornalista de redação que vai receber aquele material e vai falar assim: isso não vale nem um pouco para mim, vou descartar, é mais um e-mail que vai para o lixo. Ou não, dele olhar aquilo e falar assim: ai, bacana, a Azul está trazendo essa questão de inovação e ela já linkou com uma inovação que é inovação total no setor, sabe, é inédito para o setor, o que isso impacta nas pessoas, no comportamento do consumidor, sabe? Aí a gente tem que construir uma história, mas primeiro tem um trabalho prévio nosso de buscar atender, por exemplo, uma área ali que está pedindo algo e como a gente vai construir aquela narrativa e de que forma que aquilo vai para fora para que dê o resultado buscado, né? Então, tem essa forma, falei demais, mas tem um reativo, que a gente está passivamente recebendo as demandas, o ativo, que é esse nosso trabalho de divulgação. Às vezes também pode ser outras coisas do tipo: tem um novo voo, vou abrir uma nova base. São comunicações que a gente também faz com bastante estratégia, depois eu posso detalhar mais para vocês. E muito relacionamento, né? O bom da Azul é que ela é uma marca que já é conhecida, então eu não preciso vender ou mostrar para o mercado, para a imprensa e para as pessoas, o público final, o que é a Azul. As pessoas sabem, mas eventualmente elas não sabem que a Azul tem o tapete azul, ou elas não sabem que a Azul é a companhia aérea que mais opera voos no Brasil e para mais destinos. Elas não sabem a variedade de aviões que a gente tem na frota, sabe? Elas não sabem que tem uma mulher, primeira mulher na América Latina a ocupar o cargo de gerente geral de manutenção de linha. Então, são coisas assim que a gente pega e aí sim a gente bota no peito para poder divulgar ativamente, buscar formas, bem como um rio ali que vai tentando achar o seu espaço, né, quando tem uma força de água ali. Então, eu vou buscando formas de ter um assunto ali bom, que a gente considera bom, e como que eu vou conseguir divulgar aquilo ali, sabe? Para que as pessoas vejam. Então, acho que é um pouco disso. Muito legal, muito bom saber de uma nova rotina. Como eu falei anteriormente, as pessoas conhecem muito do pessoal que trabalha diretamente ali com a operação das aeronaves, mas não sabe o trabalho que tem por trás e o trabalho que é fazer um avião decolar e decolar com aquela marca e com aquela imagem, né? Com aquele nome. Então, trazer aquele nome na fuselagem tem uma responsabilidade. Sim, porque quando você fala, as pessoas ali decolando com aquele nome, com aquela marca, da onde vem a ideia, a concepção que muitas pessoas têm? Isso não é eu que sou da Azul que estou falando, mas é uma percepção geral, de que a Azul é a melhor, assim, em alguns pontos, ou que a Azul é a queridinha das companhias aéreas. Da onde vem isso? Isso é uma construção de marca, que passa por marketing, que passa por comunicação. É um trabalho intenso, extremamente planejado e executado por diversas áreas ao mesmo tempo da Azul, para que isso entre na cabeça do consumidor. Tipo, a Azul é queridinha. A Azul é melhor. Por que a Azul é melhor? Não sei, porque é diferente, porque o comissário sorri, porque tem a balinha, porque tem o Wi-Fi, porque tem a TV ao vivo, porque não sei o quê. Tem todos esses elementos, mas eles também são construídos. Eu aqui na comunicação externa divulgando que existe TV ao vivo a bordo. Eu aqui falando que a gente está implementando o Wi-Fi, que o Wi-Fi já está em tantas aeronaves, que o Wi-Fi é feito no Brasil. Isso tudo são oportunidades de comunicações diferentes, entendeu? Eu pego um jornalista, vou lá, levo ele no hangar para conhecer, para ver como é que está sendo a implementação do Wi-Fi, como é que isso é feito. Levo um jornalista, um influenciador para voo, para ele sentir, experimentar o Wi-Fi. O Wi-Fi estou dizendo porque é o mais recente, agora a gente está nesse trabalho aqui, nessa execução, por exemplo. Então, eu levo um influenciador para ele testar o Wi-Fi, ele faz uma live utilizando o Wi-Fi durante um voo.
Eu falo aí, de novo, isso em marketing, né, em redes sociais, eu já fiz a minha parte de comunicação, a comunicação interna de divulgar, olha, o tripulante, sabia que agora a gente está colocando o Wi-Fi no nosso hangar, é um serviço que antes era feito fora do Brasil. Aí vem um trabalho de produto, da área de produtos, fazer um speechzinho, né, que é aquele momento que a comissária fala, tipo, você está embarcando aí numa aeronave com Wi-Fi, sabia disso? Aproveite, é só no Azul é de graça, a Azul tem um Wi-Fi mais ágil, mais veloz, o melhor que tem, sabe? Aí eu vou numa propaganda no rádio para divulgar isso. É um conjunto de diversas áreas para comunicar um projetinho, que é o Wi-Fi. E aí as pessoas, de repente, vão chegar à conclusão, tipo, puxa, a Azul é muito boa, sabia que eu viajei, tem um Wi-Fi, e isso vai de boca a boca. Aí você vai construindo a reputação da empresa a partir daí. Com certeza. Essa consolidação da marca é muito importante. Falando um pouquinho de imagem, de marca em si, puxando um pouquinho desse gancho, a gente sabe que na aviação, em geral, tem muitos incidentes, tem muitos imprevistos que acontecem, de cancelamentos, de clientes insatisfeitos. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês lidam com esse feedback muitas vezes negativo de um cliente que perdeu um voo? Como que é representar a empresa, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos bons? E como que vocês fazem para trazer sempre a melhor imagem possível da empresa, tentando ali resolver aquele problema do cliente? Mas é bem complexo, bem sério e importante todos os seus levantamentos, porque eu falei aí do oba-oba, da parte boa, da divulgação ativa, de quando a gente está buscando ser proativo e construir uma marca bacana, né, uma reputação legal diante do mercado, mas é um setor que tem muitos problemas. E muitos problemas porque você está prestando serviço. Né? Qualquer prestação de serviço, eu não vou falar das outras marcas, outras companhias, mas tudo que é serviço, ele está sujeito mesmo a esse confronto diante do cliente e a problemas na prestação de serviço, a falhas. Elas acontecem. Acho que o mais importante é como você trata essa falha, esse problema, essa crise. Não é um trabalho só de comunicação, mas eu acho que a tratativa, o modo como você age perante aquilo, ele, de repente, pode resolver metade dos seus problemas, ou mais até, um percentual mais alto do que isso. Então, quando você tem um cancelamento de voo, por exemplo, você primeiro tem um problema no aeroporto, né? O aeroporto precisa gerenciar aquilo ali. O agente de aeroporto, não vou falar aeroporto, a pessoa, o agente de aeroporto precisa estar muito bem treinado, preparado, para saber como que ele vai agir naquela situação, ter sangue frio muitas vezes, porque vai vir um cliente metendo o dedo na cara nele. É claro que a pessoa não pode ser desrespeitosa, não pode agredir, não sei o quê, mas a gente sabe como é no mundo real, a dificuldade que é gerenciar aquela crise no front, direto com o cliente. Então, é prover a recomendação, explicar o que aconteceu, prestar assistência que está prevista não só em legislação, mas é aquilo que a gente espera que um agente da Azul faça, que é o atendimento humanizado, diferenciado, atencioso, para resolver aquele problema. Muitas vezes acontece isso, ou já tem uma falha aí, e isso muito no regional, né, em cidades menores. Mas aquilo ganha repercussão na imprensa. A imprensa quer saber por que cancelou aquele voo, já corre para o aeroporto, está sem nada para fazer, né? Aí corre para o aeroporto, tem equipe sobrando, vai lá e começa a fazer imagem, pega o mais exaltado para a entrevista, aquele que está vermelho, bufando, que eles pegam para dizer, você podia me dar uma entrevista aqui, por favor? Claro, não, vou falar dessa companhia aérea aí. Eu estou brincando assim do cliente, mas acontece, a gente super entende, tá? Mas é tudo uma construção. E aí ele vai lá e faz uma matéria e pede um posicionamento nosso. E aí, de novo, a gente tem nessas horas, eu tenho muito pouco até para fazer, sabe? Eu vou consultar o que aconteceu na operação, eu vou consultar como a nossa base, que a gente chama, né, que vamos dizer, a cidade onde aconteceu o problema, agiu, o que ela pensou ali de solução, e a gente provém uma nota e encerrou por ali. Mas o meu trabalho é de acompanhar se o problema foi resolvido, de emitir, antes disso até, emitir aquela nota dentro do prazo do jornalista, porque às vezes ele vai entrar com aquele material no jornal das 7 horas e são 6h40, sabe? Então, é muito ruim para a gente também não ter a nossa posição lá, por mais que seja uma posição que não agrade ao cliente, mas é aquilo que de fato está acontecendo, é o que a gente
tem de possibilidade para aquele momento. Então, eu preciso emitir uma posição oficial da companhia, dizendo o que aconteceu, explicando o que eu estou fazendo com o cliente, mostrando a preocupação com aquele fato. Não dizendo que eu não estou nem aí. Isso não existe para a gente. Não existe para a gente na operação, não existe para a gente no lado de imprensa. A gente precisa fazer esse trabalho. E acompanhar aquele caso. Às vezes vai cessar ali, é um voo que daqui a pouco vai ter problema de manutenção, daqui a pouco vai ter um voo reforço e a gente reacomoda. Às vezes vai ter o caso de um cliente um pouco mais delicado, que ele perdeu, sei lá, algum curso, tinha que fazer alguma coisa muito importante. E a gente sempre, na nossa área de comunicação aqui, eu às vezes ligo para o gerente da base e falo assim, olha, tem esse caso, aconteceu isso. Então, é de fato muito humano, sabe? É gerenciar uma crise que a gente considera até pequena nesse caso, mas sempre com a responsabilidade e entendendo o lado das pessoas que estão passando por aquilo ali, sabe? Acho que isso é um princípio importante. Eu acho que, em outras palavras, inclusive, Bruno, é se colocar no lugar do próximo, né? Quando a gente fala muito de cliente, a gente fala de pessoas, está lidando com pessoas. Então, é realmente um trabalho se colocar realmente no lugar do próximo, entender qual é a dor que a pessoa está tendo, né? Sim. E não só entender, mas também procurar uma solução, né? Se colocar, de fato, no lugar. E a gente tem até isso em caso de cancelamento de voo, mas às vezes a gente recebe reclamações que diminuíram muito com o passar dos tempos, desde que eu estou na Azul, reclamações de defesas do consumidor de alguns jornais, né? A Folha de São Paulo tem um bem forte, que é a defesa do consumidor, o Globo tem também. Então, às vezes, o consumidor, por algum motivo, tentou ligar na central de atendimento, isso não é um cancelamento específico, mas ele está buscando resolver alguma coisa de alguma viagem, né, que passou ou que vai acontecer, e ele não conseguiu pelos canais oficiais, ou não tentou, e aí ele recorre a um outro canal, que é a defesa do consumidor dos veículos de comunicação. E a gente também tem todo o cuidado de atender essa demanda, envolver a área responsável, acompanhar a tratativa, o desfecho, e depois que foi feito o desfecho e o contato com o cliente, a gente emite um posicionamento para o veículo. Então, você vê que é algo muito sério, do tipo, se eu recebo uma reclamação na minha caixa de imprensa via telefone, eu não vou descartar aquilo. É claro que, às vezes, a depender do meu volume, do braço que eu tenho no momento, não vou conseguir atender com a agilidade e presteza que ele mereceria ali, mas eu tenho que tratar aquilo ali, sabe? É outra premissa que a gente tem. Então, se eu recebi uma reclamação, é uma reclamação de cliente, uma reclamação que não está, de certo modo, pode até lá na frente acarretar algum problema de imagem, algum problema para mim, mas eu poderia, a grosso modo, descartar ou deixar isso para segundo plano, e não é o que a gente faz aqui, não é o que tem que ser feito. Então, recebi, eu já encaminho, já peço para acompanhar, espero a tratativa, dou a resposta, caso solucionado, ponto final, sabe? É um pouco... Essa frente a gente usa para tudo aqui na Azul, sabe? Muito bacana isso. E, assim, emendando um pouquinho em uma pergunta falando de imagem, além de construir, da importância de se construir a imagem para o cliente, também tem a importância de construir a imagem para o colaborador, para o tripulante, no caso, né? Para os tripulantes. Então, como que vocês fazem para colocar essa imagem, né, e esse senso de pertencimento no colaborador, no funcionário, de falar, não, eu faço parte dessa empresa, eu visto essa camisa e eu vou dar o meu sangue aqui. Como que é esse desafio de construir essa imagem para o colaborador? Então, Jimmy, você tocou aí num ponto bem importante, e é até parte da missão da Azul, né? Que a ideia de missão da empresa é fazer com que seja o melhor emprego da vida do tripulante, o melhor voo do nosso cliente. E isso é uma construção muito subjetiva, você falar que a missão da empresa é fazer do tripulante, fazer com que ele tenha o melhor emprego da sua vida. Tá, mas e aí? Como é que você faz isso na prática? Como é que o tripulante sente isso, né? Como é que ele está vestindo a camisa dele para você chegar nele em qualquer um e falar assim, é o melhor emprego da sua vida? Você está feliz aqui? Você está vestindo a camisa? Está sendo bacana de estar aqui, né? Então, de novo, é outra parte de construção, muito de marca para dentro, que aí é o endomarketing, a comunicação interna, é um trabalho árduo aqui da equipe também, e muito importante para que o tripulante se sinta valorizado. Então, uma premissa importante é essa questão de quando você divulga alguma informação da empresa, você divulgar primeiro para ele. Ele já se sente valorizado e importante. Ah, entendi.
eu estou recebendo essa informação primeiro aqui, uma informação importante do negócio, uma informação importante, pode não me afetar tanto no dia a dia ali na minha operação, mas estou vendo que a empresa esteve preocupada em me avisar primeiro. Passa por outras coisas, passa por benefício, né, um benefício de viajar, o benefício de saúde, um bom plano de saúde, o salário, a folga. Isso é importante para a estabilidade do emprego também. Mas, às vezes, você não está ganhando o maior salário que aquele segmento poderia te dar, mas você está muito feliz com o ambiente de trabalho, que isso é fundamental. Você está feliz no seu trabalho, com as pessoas que você está trabalhando, no que você está fazendo. Então, você precisa estar muito bem satisfeito e realizado ali. E a Azul é uma empresa de pessoas que pensa o tempo todo no tripulante e acho que ele percebe isso também, né? Então, nesse cuidado de passar a informação primeiro, de qualquer mudança avisá-lo, dos benefícios, de festejar as pequenas coisas, de incentivar ações de cultura nas bases, enfim, incentivar a autonomia das pessoas, dar autonomia na operação quando você tem aí esse caso, por exemplo, que a gente estava falando de um cancelamento de voo. Então, você que é o agente de aeroporto mais de um cargo mais baixo, você tem autonomia de ir lá falar com o cliente, de tentar resolver o problema, de, sabe, sim, eu sou aqui da Azul, estou aqui para te ajudar, para te apoiar, me diga, não vou resolver, pode deixar comigo, sabe? Essa autonomia também é muito importante. Então, são várias frentes diferentes que a empresa precisa se atentar para que você consiga transformar essa missão que eu falei no início da resposta, de ser o melhor emprego da tua vida, na prática, para que aí, quando você fizer uma pesquisa de mercado e chegar no cara em qualquer base e falar assim, é o melhor emprego da sua vida? Por quê? Porque eu me sinto realizado, porque eu tenho autonomia, porque os benefícios são bons, porque as pessoas estão sorrindo, porque sempre está festejando, porque até quando tem problema a gente consegue gerenciar muito bem a crise por isso, isso e aquilo. Então, são vários fatores bem importantes, né, que a empresa precisa estar atenta. Muito bacana. Muito legal isso. Pegando um pouco desse gancho, né, você estava falando sobre essa coisa de lidar com pessoas, e pessoas, tipo, tanto da parte profissional, no caso dos tripulantes, pessoas que são consumidores, tipo, pegando esse gancho, essa imagem, né, de pessoa, de empresa, tal, de marca, até que ponto a comunicação ela pode ajudar, mas ao mesmo tempo também ela pode prejudicar a imagem de uma empresa? Até que ponto isso chega? Qual o limite disso? Tem um limite que tem que ser seguido? Eu acho que eu respondi essa pergunta há pouco tempo num pedido aí que a gente recebeu de uma universitária, né? E aí ela estava até mais focada na pessoa, na assessoria de uma física, né? Num famoso, por exemplo. E acho que dá para começar a resposta por aí e transpor ela para a empresa e qualquer que seja, né? Azul ou não azul. Primeiro você tem que pensar o que você quer, assim, qual imagem você quer passar. Qual a imagem que você, Gustavo Lima, vamos dizer que eu sou assessor do Gustavo Lima, qual a imagem que você quer ter perante a opinião pública, perante o mercado, perante as pessoas? Eu quero ser visto como uma pessoa que faz o bem aos outros, que é caridosa. Tá bom, então você precisa de um pilar, primeiro, né, uma coisa macro, para que dali você vá cascatear o teu planejamento de comunicação para que você consiga construir na cabeça das pessoas da opinião pública que o Gustavo Lima, né, é uma pessoa caridosa. Aí você precisa ter ações depois. Mas primeiro você tem que pensar nisso. Tá, Azul, como você quer ser vista no mercado? Como uma empresa de inovação, como uma empresa focada em pessoas, como uma empresa, sei lá, são os dois, pelo menos, pontos aí muito fortes, né? Inovação e pessoas. Beleza, é um pilar importante. Agora vamos construir isso juntos. E aí é a execução disso, né? Isso para o lado positivo da história. Então eu vou pensar em formas de Gustavo Lima, cara, dá uma aposta do seu dinheiro para você doar para uma instituição carente de onde você mora. Ou então vamos fazer um show beneficente para ajudar Pantanal não, que não é questão caridosa, mas vamos fazer um show beneficente para ajudar alguma coisa, alguma causa, sabe? E aí isso você vai construindo e o cara precisa também sentir isso, né? Ser verdadeiro. Mesma coisa no caso da empresa. A empresa precisa ser verdadeira
com relação à inovação, com relação a pessoas. Não dá só para você também falar no discurso, ser muito bonito de inovação, que eu tenho foco em pessoas, e na prática você, na primeira crise, não comunica o que está acontecendo e demite todo mundo, por exemplo. Não sei se vocês viram aí no caso da Azul, por exemplo, no início da crise, o baita esforço que teve, as diversas comunicações internas que foram feitas para os tripulantes, falando, explicando qual era a situação, atualizações semanais, às vezes diárias do presidente, dizendo que a situação era essa, estou contando com o teu apoio, a gente está precisando fazer isso aqui agora, mas daqui a pouco vai melhorar, estamos apertando aqui, daqui a pouco melhora, enfim. Você precisa ser muito transparente também, verdadeiro, para que você consiga atingir aqueles pilares. E fazer ações específicas para você alcançar aquilo ali, para que as pessoas vejam e falem, pô, a Azul é inovadora. Por que a Azul é inovadora? Porque ela lançou o tapete azul, que é para fazer o embarque lá, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece, mas depois acho que não vai dar tempo aqui de comentar. Tapete azul. Tem o melhor aplicativo do mercado, que muita gente fala, o aplicativo de vocês é tão fácil de mexer, tão intuitivo, isso é importante. TV ao vivo, que foi uma grande inovação quando a Azul surgiu. Entendeu? Você precisa ali de projetos que mostrem na prática que você é uma empresa inovadora. E aí depois é muito fácil você construir esse discurso no subjetivo. Se a gente for olhar pela parte negativa, né, do que pode arruinar mesmo, o que a má assessoria ou a falta de assessoria pode fazer como um famoso, uma empresa, eu acho que é, às vezes, uma palavra maldita, né, no sentido de mal colocada, ou realmente uma associação da empresa, da pessoa, a fatos que não vão agregar em nada na carreira ou no segmento que ela atua, né? Então, por exemplo, algo na linha de... Teve um caso até recente agora de um jogador do Flamengo lá, esqueci até quem foi, que no meio da pandemia foi flagrado num cassino. Acho que foi em algum lugar aí do Brasil. Assim, você imagina, né, para quem é o assessor daquela pessoa, o trabalho que teve enfim, ter que fazer ali de um gerenciamento de crise, porque o assessorado dela se envolveu em uma polêmica, ele depois se desculpou, beleza, era o que precisava ser feito, mas ele se envolveu numa polêmica que criou ali uma crise. Não foi um trabalho, um resultado da assessoria de imprensa que colocou o artista naquela situação, mas poderia ser também. Ou então o assessor poderia saber que o jogador iria e ele poderia aconselhar, do tipo, olha, eu acho melhor você não ir agora, está no momento mais crítico da pandemia, você vai para um cassino que é clandestino, eu não sei se era cassino, tá, gente, mas aí eu já estou dando um exemplo hipotético aqui. Você vai para essa situação que não é o momento, que não era para estar aberto, que vai ter gente aglomerada, eu te aconselharia, eu como assessor, te aconselharia a não ir. Ou eu, em outra situação qualquer, né? Acho que essa é a frase que precisaria ser dita para o assessor, pensando numa problemática que aquilo poderia causar para ele e para a imagem de quem ele assessora, né? Eu acho que seria melhor você não fazer isso. Eu acho melhor a gente não se pronunciar. Eu acho melhor, nesse caso, seguir por essa linha aqui, sabe? Ou alguma coisa assim. A gente faz muito esse trabalho aqui na Azul. Então, imagina você se todo mundo anunciasse que ia transportar vacina de graça e a Azul dissesse, né, se fosse confrontada ou ativamente dissesse que não, eu não vou transportar vacina de graça. Eu vou cobrar, se quiserem transportar vacina. Você imagina, isso vai totalmente contrário a todo o negócio, a toda a responsabilidade social da empresa, sabe? É um momento que a gente precisa de união, é um momento que a gente precisa que as empresas... Tem tanta empresa fazendo tanta coisa bacana por aí. Então, se o setor de aviação tem ali o ativo do avião, da logística, do transporte, do deslocamento, isso foi uma grande sacada, né? Nossa, de todas as outras companhias que logo depois fizeram o mesmo. Por que não oferecer aqui, olha, estou à disposição para transportar a vacina pelo Brasil? Isso foi um grande feito, mas imagina você se fosse o oposto. As primeiras anunciassem, que as outras, as concorrentes anunciassem que iam transportar vacina de graça, e eu chegasse, por exemplo, no John, que é o nosso presidente, ou no comitê executivo aqui, e falasse, gente, vamos transportar? Não vou transportar, imagina o dinheiro que eu vou perder fazendo isso de graça, eu tinha que cobrar tantos, milhões por isso. E aí entra ali a função do assessor de imprensa, da assessoria, de falar assim, olha, eu entendo que aqui a gente vai ter um revés financeiro, mas e a marca? E a reputação? E a imagem perante a opinião pública, sabe? Aqui, esse caso, a gente não pode ir contrário a essa onda, não faz sentido nenhum a gente ir, porque você vai tentar não ter um custo aqui
que ele lá na frente pode ser muito maior, porque as pessoas que eventualmente viajariam de azul, ou que amavam azul, vão simplesmente cancelar, como é o verbo hoje em dia, vão simplesmente cancelar aquela empresa porque ela foi totalmente contrária ao que eu esperava de uma posição dela. Então, isso acho que isso funciona para tudo, para jogador, para pessoa pública, para empresa, e esse cuidado que a assessoria e o assessor precisa ter de olhar aquela circunstância no macro, né? Num contexto. Fala assim, olha, eu entendo até teu ponto, mas eu acho que não seria legal a gente ir por aí, por isso pode dar problema lá na frente e isso vira uma bola de neve. É uma grande responsabilidade que a comunicação tem na mão de, enfim, construir toda essa imagem, né? E eu estou trazendo, Jimmy, só para complementar, estou trazendo coisas muito grandes, né? Mas às vezes são coisas pequenas que a própria liderança não está enxergando e é a assessoria de imprensa que precisa fazer um diagnóstico completo daquela situação e às vezes pontuar, às vezes alertar. Às vezes ninguém está pensando naquilo e somos nós que, preocupados com a marca e com a exposição, precisamos dar uma palavra ativa e chegar no diretor, no vice-presidente, no presidente, e falar assim, olha, precisamos fazer isso daqui, precisamos ir por esse caminho. Ninguém está falando disso, mas seria bom a gente fazer alguma coisa, sabe? Não só nesses casos mais extremos também. Muito bacana. E aí, tirando um pouquinho do palco, né, do foco, a questão de imagem de empresa, eu queria perguntar para você, queria saber um pouquinho sobre como que é esse aprendizado de um jornalista que não tinha esse contato com a área de aviação. Qual foi o grande aprendizado que você teve trabalhando com aviões, com um setor tão diferente, com profissionais que têm uma característica específica, que gostam daquilo, que são apaixonados? O que você aprendeu de bom convivendo com a aviação e com os profissionais da aviação? O código IATA de todos os aeroportos. Sei todos. Todos. Pode fazer aqui, a gente pode fazer um quiz de todos os códigos IATA. Mas isso é uma brincadeira à parte. Mas é engraçado porque, de novo, eu meio que caí de paraquedas na Azul, por essa história que eu contei aqui, e eu não esperava que eu fosse... Eu nunca quis fazer assessoria de imprensa e eu não esperava que eu fosse me apaixonar tanto pelo meu trabalho hoje, 4 anos passados e olhando para trás. Está sendo tudo muito encantador, prazeroso. Acho que por ser azul, acho não, tenho certeza, por ser azul, de repente se eu ingressasse na assessoria de imprensa para fazer uma assessoria de imprensa pela primeira vez de uma empresa mais engessada ou com, não dificuldade porque eu gosto de desafio, né? Mas engessada mesmo, sabe? Engessada do ponto de vista de pessoas, engessada do ponto de vista de como que ela é vista, de como atua a comunicação naquela empresa, eu talvez não ia ter o mesmo gosto de fazer e encarar os desafios, problemas e as soluções e as festas, comemorações, enfim. Então, acho que por ser azul, isso tem me encantado bastante nesses 4 anos e realmente é um aprendizado diário. De novo, é um setor extremamente técnico, que você vai aprendendo coisas técnicas e que são importantes, e até é importante você aprender o técnico para que quando você vá na área técnica, aí é aquele assunto que a gente também já tratou, eu consiga traduzir para o jornalista o que aquela conversa técnica que eu tive com o diretor da área, por exemplo, eu consiga traduzir de um modo bem mastigado para que ele entenda a complexidade. Às vezes, você tem ideia, né? Às vezes os caras vêm passar um briefing, que a gente chama, né? Falando, sei lá, alguém que não fosse da aviação estivesse do meu lado e falasse assim, o que ele falou? E o cara tá falando português, mas o que ele falou? O que ele quis dizer com isso? E então é importante você também ter esse domínio técnico que você vai aprendendo com o tempo, é uma conquista ali diária, para que você capte aquela informação e possa traduzir para o jornalista e fazer uma ponte melhor. Então, aprendi muito nisso, aprendi muito com crise. A Azul, graças a Deus, não teve crise, para você ter noção, na aviação, em qualquer companhia aérea, é a queda de um avião. Isso é crise. As outras são crises menores, né? O cancelamento. A crise, desde que eu estou na Azul, a crise um pouquinho maior que a gente teve foi a questão dos caminhoneiros, que aí começou a faltar combustível em vários aeroportos, começou a faltar tripulação porque não estava chegando, cliente, a gente teve que cancelar voo, milhões de clientes impactados em todo o Brasil, imprensa de todo o Brasil ligando, uma coisa louca, assim, sala de crise aberta. Então, é legal e eu gosto desse desafio de crise, pelo menos para quem é jornalista,
e quer atuar nessa área de corporativo, cara, é muito legal trabalhar com crise, o desafio de você, porque é nessa hora que você é testado na prática. É nessa hora que você está com a batata assando e você precisa tomar uma solução, tomar uma medida, ser tranquilo, sereno e pensar em soluções para aquilo ali dentro da área de comunicação. O que você pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar esse desespero que está no aeroporto? De repente pensar em outra área, né? Redes sociais podia estar mandando algum alerta, enfim, entendeu? Você cresce muito na crise, gera muitas ideias bacanas. Então, acho que isso me ajudou a amadurecer. E aí também você vai criando outras coisas como gestão, como organização, como visão mais macro das coisas, você não fica tão só na execução, você pensa em estratégia. Isso tudo o mundo corporativo vai te dando muito e vai carregando e criando uma bagagem incrível, sabe? Muito bacana. Você falou esse negócio aí da greve dos caminhoneiros, inclusive, afetou muita gente mesmo. Tanto quem, enfim, como passageiro, como gente que trabalha na área, foi um caos. Eu lembro muito bem, inclusive experiência própria, né? Eu estava em São Paulo e eu fiquei preso, não consegui voltar para Recife no voo. Olha só. E tive que esperar regularizar para poder voltar. Primeira vez que eu tenho ido a São Paulo, passei por isso. Foi um caos. Mas sobrevivi para contar a história. E foi engraçado porque eu lembro que a gente via na TV. Sabe quando uma coisa está meio distante de você, que nem a Covid, quando a gente via os primeiros casos na China, que aí você vê aquilo meio que sem pretensão nenhuma, você fala, entendi, está acontecendo isso, né? Tem uns casos de Covid lá na China, você nunca pensa que vai chegar tão próximo. A crise dos caminhoneiros foi muito parecida, porque o movimento dos caminhoneiros começou a fechar algumas estradas, e aí já está durando 2, 3, 4, 5 dias, até que o problema bate a tua porta, né? A porta do teu negócio, nesse caso. E aí é tipo assim, tá, eles fecharam as estradas e o combustível que estava vindo de não sei aonde não está chegando, combustível o querosene de aviação, né? Não está chegando para abastecer o avião. Então, ele não vai conseguir decolar. As tripulações que estão se deslocando de casa até o aeroporto não estão conseguindo chegar, porque a estrada está bloqueada. O cliente, que deveria também ir para pegar a estrada para chegar no aeroporto, também não está chegando. Olha o problema que você tem. Milhões de clientes que estavam com vários voos planejados, programados para decolar, que não estão decolando porque não tem combustível suficiente. Aí a logística que a gente teve que pensar, às vezes um voo que era internacional, ao invés de fazer Campinas, Fort Lauderdale direto, botava um pouco de combustível para levar ele até o Rio, aí do Galeão enchia e ia até Fort Lauderdale, porque o Galeão tinha aquele gasoduto, não sei, né, o querosene já estava embutido no próprio aeroporto, só o Galeão e o Guarulhos que tem esse serviço, enfim, é toda uma logística que acaba implicando também na comunicação, resvala na comunicação, porque aí é do tipo assim, eu vou, a galera de Teixeira de Freitas, que o dezembro não chegou aqui, aí uma vez que você mexe com pessoas, com a vida das pessoas, isso já vai causar um grande burburinho, uma grande dor de cabeça no sentido de crise e impacto. Com certeza. Bom, então acho que a gente já pode começar a iniciar o nosso encerramento. Além de tudo que você falou, da tua história de carreira profissional, um pouco da tua história de vida, né? Você que começou lá como jornalista, você que passou por redação, por veículo de comunicação, que é assessor de imprensa, assessor de comunicação, a gente já sabe um pouco da tua vida. Somando tudo isso que você passou, desde o começo da tua carreira até hoje, algo mais importante que você quer mencionar, que você acha importante as pessoas saberem? O que mais as pessoas precisam saber de você? De mim? Claro. Meu Deus. Não, acho que de mim nada. Eu só queria voltar um pouco do que a gente já falou no início, que algumas pessoas podem me ver muito nesse momento da vida, né? Que, sei lá, sou estudante de jornalismo, estou meio perdido aqui, estou pensando só em TV. Então, ouvir alguém que já está um pouquinho mais à frente, que já está no mercado, que já passou por algumas experiências, é bem bacana, porque aí você, de repente, espelha na sua vida e abre um pouco o teu horizonte mais cedo do que eu consegui abrir, né, pelas circunstâncias da vida. Então, é uma oportunidade mesmo de você estudar mais, avaliar mais as possibilidades, buscar fazer o que você quer mesmo, o que você gosta,
Porque aí tudo vai fluir. Uma vez que você tem interesse, você está com vontade de aprender, de fazer, você pode não ter experiência, você pode não dominar aquilo que, cara, as portas vão se abrindo, as pessoas vão te ajudando, você vai ganhando maturidade, vai aprendendo. Hoje você não sabia nada daquilo, amanhã você já está dominando e ensinando outros. Então, é um pouco do que já aconteceu comigo até aqui. Olha que eu ainda sou muito jovem, tenho muita estrada para percorrer ainda, mas que outras pessoas que são mais novas e sofrem de ansiedade como eu sou, podem ter esse recado aí, porque é importante, né? Acho que é o caminho natural das coisas, e se você tiver isso muito bem claro na tua mente, lá na frente você colhe os frutos também, sabe? Mas de mim não precisa falar mais nada. Já encerrou com chave de ouro. Desculpa se eu falei besteira. Bom, você já deu seu motivacional. Tá vendo? Não falou besteira. Muito legal. E aí, Jimmy, vamos puxar? Já recolhemos os serviços de bordo. Vamos recolher as balinhas, né? As balinhas aí de avião, todos os lanchinhos, os snacks. Poxa. Bota mais na bolsa, gente. Pode botar, quando voltar o serviço de bordo, pode botar os snacks na bolsa. Pede 2, 3, 4, 5, bota na bolsa. Uma dúvida que eu tinha. Bom, então isso, vamos você podia levar? Ai, sim, eu adorei quando eu voei. Lá dentro aí, eu amei. Não conta pra ninguém não, mas pode. Opa, já fica a dica então aí, dica para os nossos seguidores. Bom, mas gente. Pode mesmo. Sempre que eu vou viajar, eu sempre pego mais de uma quantidade, não vou mentir. Pego 3 balinhas, 3 aqueles polvilhos que dão também. Eu amo. Nossa. Ainda mais eu vou para Recife. O Campinas, Recife, você tem que comer, beber. Se quiser, vai voltar essa fase. É verdade. Bom, gente, então vamos para os recados finais. Eu queria agradecer a presença do Bruno por estar aqui com a gente, por abrir esse espaço de conversar abertamente para falar sobre esses assuntos. É muito legal ouvir profissionais de outras áreas que também agregam na aviação e que fazem parte desse tour. Queria agradecer de verdade a disposição também do Gu de estar aqui, nosso parceiro, e também à disposição de todo mundo de assistir o nosso canal, de estar aqui participando aí no chat também. Muito obrigada, e aí eu vou deixar os recadinhos finais aí de se inscrever, deixar o like para o Gustavo também se despedir. Obrigado, Bruno. Obrigado por ter aceitado o nosso convite participar, né? A gente agradece demais. É sempre gratificante, é sempre muito bom receber pessoas que já estão na área atuando, ainda mais uma pessoa aí como você que expandiu os horizontes das pessoas, gente da nossa área de comunicação que está querendo ingressar, gente que já está na comunicação, que pretende migrar de área, seja para assessoria, seja para aviação, mas eu tenho certeza que essas pessoas que estão assistindo a gente agora, elas vão sair daqui muito mais inspiradas e muito mais motivadas a continuarem a seguir o seu sonho de ser jornalista ou profissional da área de comunicação. A gente só tem a te agradecer de verdade e te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí junto à Azul, e continue sempre assim, que a gente só tem a agradecer, a gente só tem a elogiar. Obrigado pela oportunidade, gente. Jimmy, Gustavo, obrigado pelo convite, por esse papo. Agora, audiência, por favor, compartilha isso o tempo todo, dá muito like, muito comentário, para eles me chamarem de novo, para eles terem uma outra oportunidade de falar aqui, que acho que eu falei pouco, eu tenho que falar mais. Compartilha aí, tá bom? Obrigado, gente, foi um enorme prazer. E tendo dúvidas, né, até o pessoal mesmo pode me procurar aí, meu sobrenome é muito diferente, me procura nas redes sociais que a gente tira dúvida, a gente aconselha, fala com o Gustavo, com a Jimmy, estamos aí, portas abertas. Obrigado. Com certeza. Se inscrevam no canal. Já procura. Isso aí, se inscrevam no canal, deixa o like, sempre, segue a gente no Instagram, ativa o sininho, que é para acompanhar mais vídeos também, que a gente vai trazer mais pessoas aqui para o canal, tá bom? Então, fica aí o recado, gente, um beijo e muito obrigada por assistirem. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado por vocês, que gostoso. Vamos fazer um vídeo aqui com os dois, para mostrar meu café. Vamos. Tem café só? Vamos chamar a vinheta? Roda a vinheta. É assim? Eu não sei gravar, gente. Ei, amiga, só de deixa eu pegar. Não, faz, amigo, por favor, não.
Deixa eu só me aprumar aqui. Amiga, eu não sou bom de TV, eu reprovei a cadeira 2 vezes, inclusive. O negócio é impresso e só interno. A imagem fica para você, fica à vontade. Não. Cara, prioriza o pacote Office, porque ele também já é o básico hoje em dia, né? Você mexer com planilhas. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Vai cair. Serviço é uma missão. Vamos dar um Google. Aquelas. Vamos dar um Google. Isso é legal de falar. Mas é muito legal, assim, lá dentro. Acho que isso não vai essa parte vai cortar. Mas... ir contra tudo isso, e aí eu não sei mais o que eu falo, e o tempo tá acabando, tô ficando nervoso com o tempo. Então, acho que a gente já pode começar a iniciar o nosso encerramento. Obrigado pelo convite, por esse papo. Agora, audiência, por favor, compartilha isso o tempo todo, dá muito like, muito comentário, para eles me chamarem de novo, para eles terem uma outra oportunidade de falar aqui, que eu acho que eu falei pouco, tem que falar mais. Compartilha aí, tá bom?